Vocês não vão falar do São Paulo? Claro que a gente vai falar do São Paulo. Vai falar e vai começar falando do São Paulo agora. O que foi isso ontem, gente? O que aconteceu com o São Paulo? São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. É muito simples o treinador chegar e falar, não, fizemos a pior apresentação na temporada. Isso é muito simples. Muito simples. Ah, o time sentiu a falta do Luan. Não tem ninguém para jogar no lugar do Luan? Ah, o Luciano saiu, o time desmoronou. Não tem ninguém, não tem nenhum jogador. O São Paulo termina o jogo, se não me falha a memória, com o Carneiro, com o Trellis e com o Paulinho Boia no ataque. Foi isso? Ou eu tô equivocado? Puxa vida! Puxa vida! Ontem o senhor Mani falou aqui, o time do Bragantino tem tantos problemas. Tinha mesmo, o time do Bragantino cheio de problemas. Para escalar o time foi um problema. Aí o Bragantino enfiou 4 sorrindo, com 30 minutos o time, nossa, já tinha decretado a vitória no placar. O que é isso, cara? O que é isso? O Edu, você começou e puxou aí o São Paulo. Vou falar para você. Explicar simplesmente, fizemos a pior partida da temporada, não dá para entender. Não dá para entender. Daniel Alves entregar aquele primeiro gol, não dá para entender. O segundo gol no contra-ataque, ninguém posicionado, não dá para entender. Bola no alto, ninguém aparece para cortar, não dá para entender. Nossa, esse não é o São Paulo. O que é ser campeão, Edu? E esse não é o São Paulo que está na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, Pascoal, a gente falou do campo e falou do extracampo. Vou falar do campo por enquanto. E daqui a pouco, obviamente, nós vamos falar da questão do Diniz. O campo, Pascoal, a gente viu o Red Bull Bragantino. É um time que é um time esforçado, está buscando alguma coisa no campeonato, mas estava lutando há pouco tempo contra a zona do rebaixamento. O que fez o Maurício Barbieri? E aí é o mérito também do Barbieri. Ele subiu as linhas de marcação e sabia, obviamente, que até as minhas filhas aqui, a Duda e a Malu, uma tem 1 ano e meio, outra vai fazer 6, agora dia 12, elas já sabem que o São Paulo gosta de sair jogando, gosta de construir a jogada lá de trás. Então, o que o Barbieri fez? Subiu as linhas. Quando subiu, o São Paulo começou a não entender. Por quê? Porque o São Paulo também ficou fragilizado emocionalmente no controle da mente no jogo. O Zé está aqui, sabe muito bem, porque atuou com qualidade na posição. Essa primeira linha, segunda linha ali da defesa, e você vai trocando bolas ali. O São Paulo perdeu essas bolas, esses domínios, muito porque começou a perder a segurança, a confiança de jogo. Então, teve essa situação. A outra situação é que a gente citou. É óbvio que o São Paulo sente a falta do Luan, do Luciano. Na minha opinião, o Luan é o jogador taticamente mais importante do São Paulo, só que o treinador precisa ter alternativas. O São Paulo não pode agora virar o fio. Esse é o perigo do São Paulo, porque o São Paulo foi eliminado de uma Copa do Brasil, agora tomou essa pancada. Tem uma sequência de campeonatos, mas tem agora todos os fantasmas que surgem. E aí não é só falando de resultado, a gente já falava sobre a questão do controle. A gente citava aqui o que o Muricy pode trazer para o São Paulo. Essa experiência, conversar com o Diniz, o próprio Raí, porque são vencedores no São Paulo, e o Diniz está trabalhando. Só que tem que trabalhar mais para trazer essa alternativa para o campo. O São Paulo ontem, o Pascoal, tomou 2 gols. Que é coisa de juvenil, cara. A gente falou aqui eu tava falando até na nossa programação dos canais Disney dos gols que o River deu pro Palmeiras, né? Não deu, mas com erros infantis. O São Paulo ontem, esse lance mesmo que tá passando, o zagueiro tava de volante. Aí até recuperar, meu amigo, já foi. Então o São Paulo realmente, essa situação do controle emocional e da parte tática precisa ser ajustada. É um São Paulo que segue como favorito, mas eu disse aqui, São Paulo e Flamengo convidaram o Inter e Atlético para a dança. Vamos aguardar para ver as próximas rodadas. E digo, Pascoal, só para finalizar, se o Flamengo também não fez a parte dele, e não vejo força assim no Flamengo, tanto, pelo menos por enquanto, pode ser até que melhore. Mas se o Flamengo passa o São Paulo hoje numa questão emocional que tem, o São Paulo não pega mais, hein? Desse jeito aí não pega mais, hein? E o pessoal que, inclusive, na internet está me cobrando o seguinte: ô Pascoal, você falou que só tinham 2 candidatos ao título, São Paulo e Flamengo. É verdade, eu falei isso. Só que eu não esperava que o São Paulo tivesse um tropeço desse tamanho e não esperava que o Flamengo tivesse um empate contra o Fortaleza e ontem uma derrota contra o Fluminense. Como disse o Edu, concordo com ele. Já estou mudando o raciocínio, porque o futebol é assim. Você vai mudando, é cíclico, né? É a cada rodada. Já também entendo que se o Internacional ganhar hoje, o Internacional pode fazer parte da festa. O Atlético Mineiro também pode fazer parte da festa, porque o São Paulo e o Flamengo estão atraindo os convidados. Hein, Zé Elias?
Pascoal, eu acho que não pode dar brecha, né? Um tempo atrás nós estávamos falando, eu acho que o São Paulo ainda depende só dele. Agora, precisa resolver determinadas situações, né? Tem a parte do campo, que aí o Edu falou uma coisa que ele se antecipou, né? Como bom repórter e bom analista de futebol também, a questão de você ter outras alternativas, né? O São Paulo já passou por isso em alguns momentos, Mirassol, River, ontem também, né? A questão de subir a marcação, não conseguir sair. Eu não vejo, não, porque o Luan. Acho que seria da mesma forma. O São Paulo sofreria dessa mesma situação, com essa mesma situação, porque o sistema e a forma de jogar é o mesmo. Os zagueiros abrem, vem um volante, né, para fazer esse terceiro zagueiro por dentro. Se você observar, acho que foi o gol do Arthur, quando o Diego perde a bola, o zagueiro está lá do outro lado como lateral esquerdo, você tem um jogador no meio campo, um jogador no meio ali totalmente perdido, não tem nenhuma opção do meio para frente, né? Então, assim, são situações que o treinador tem que ter uma segunda oportunidade, uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda opção de jogo, né? E você tem que mexer rápido, porque se você não mexer rápido nessa forma de jogo, esse estilo de jogo do Fernando Diniz, com 20 minutos de jogo, estava quanto? Quanto que o Bragantino enfiou no São Paulo e que poderia ter feito mais, né, em relação aos gols? Aí, opa, tomamos o primeiro, tá sentindo que o clima tá ruim, vem cá, vamos fazer o simples, dá o chutão, vamos brigar pela segunda bola ali no meio campo, vamos ali nos organizar em campo para a gente poder tentar recuperar o nosso estilo de jogo, né? Porque muitas vezes você não pode ficar só assim, eu tenho que me preocupar, eu me preocupo com o meu time até a linha A, até a primeira página. Da segunda página em diante, não vou me preocupar com os adversários. Eu tenho que os adversários que têm que se preocuparem com, né, eles que têm que se preocupar com a minha equipe. Não é assim. O futebol não funciona dessa forma. Você tem que saber isso. O Abel deu uma entrevista no pós-jogo contra o River. Né, qual é o segredo? Acho que a pergunta foi qual é o segredo do Palmeiras, como o Palmeiras joga. Ele falou assim, simples. Sem a bola, nós tentamos anular os pontos fortes dos adversários e com a bola nós jogamos nos pontos fracos do adversário, ou seja, você reconhece, né, de um lado o teu poderio e do outro lado também o poderio do adversário. Você tem que ter esse reconhecimento de saber, olha, do outro lado tem algumas coisas. Ontem nós estávamos falando, o Facincani depois, o Facincani e o Pipo pode falar, falamos, olha, o ataque do Bragantino tem 3 jogadores perigosíssimos, o Ítalo, o Arthur e o Claudinho. Se não acertarem a marcação, esses caras vão complicar para o São Paulo. E olha aí o que eles fizeram. Né? Então tem que ter um pouquinho de humildade no sentido de olhar um pouco para os adversários e entender o que está acontecendo no jogo. O futebol nem sempre você vai poder jogar 90 minutos da mesma forma. E aí entra a questão emocional. A questão emocional passa muito também por aquilo que está acontecendo com os jogadores. É como eu falei, o limite ele é muito tênue entre você dar a dura, né, como o Fernando Diniz chama a atenção dos seus jogadores, e você passar do limite. E essa dura ser uma humilhação, essa dura ser transformar a dura numa insegurança para os jogadores. Porque aí os jogadores começam a errar, porque, vou errar, vou escutar... o que o treinador vai falar para mim? Vai me mandar para aquele lugar, vai me encher o saco, vai falar isso... Porque chega um determinado momento, isso passa a ser uma coisa pesada para você dentro do campo. Porque você nunca sabe o que vai sair da boca do treinador, se vai ser um elogio ou se vai ser uma cobrança. E pelo lado do Tietê, não pode, o treinador não pode falar, você é ingrato. Isso aí é uma coisa fora do campo entre duas pessoas. Aí já não é mais treinador e jogador. Aí é a pessoa Fernando Diniz e a pessoa, né, Tietê. São 2 seres humanos. Então, assim, se o Fernando ajudou o Tietê lá atrás no Audax, ótimo, beleza. Ele não pode agora vir no São Paulo e chamar o menino de ingrato só porque teve uma discussão. Não pode. Quer chamar, quer falar? Seu lado pessoal. Vai fora do São Paulo, marca uma resenha com o Tietê, paga uma churrascaria, chega e fala, você é ingrato, eu te ajudei aqui, eu te ajudei ali, eu esperava a ajuda de você, não esperava esse tipo de comportamento. Isso é uma coisa pessoal entre eles. Isso não pode se tornar generalizado, porque o Tietê falou assim, e ele demonstra uma coisa que é perigoso, né? Eu já recebi várias aqui mensagens, porque como eu dei o destaque, né, várias pessoas já me falaram assim, eu duvido que ele falaria assim com o Daniel Alves. E aí, né, eu estou jogando, eu estou sendo advogado do diabo, né? E aí você pega a fala do Tietê, e o Tietê fala assim, todo mundo fala com você, por que eu não posso? Então, assim, tem que tomar cuidado,
para não perder a linha do treinador que quer melhorar o jogador e o treinador que quer humilhar o jogador, porque isso é muito, muito, muito fácil. Né? Então, e não passar essa imagem de desequilibrado muitas vezes para quem está de fora, porque um diretor esportivo olha esse tipo de comportamento e pode falar assim, opa, não é esse treinador, não é isso que eu quero para o meu time. Um time não precisa de um treinador desse no banco. É um ótimo treinador, tem suas qualidades, mas os seus defeitos podem estar pesando. E aí entra a questão também da inexperiência do Fernando nesse sentido, de estar liderando o Campeonato Brasileiro, de sentir essa pressão, né, de ter essa possibilidade de poder ganhar o campeonato. Aí o Muricy vai ser muito importante, né? O Muricy vai ser muito importante para chamar, sentar, conversar, para fazer o que fizeram, desculpa até me alongar um pouco, para fazer o que fizeram lá atrás, quando o São Paulo teve uma eliminação e o Fernando Diniz conversou com o Raí e conversou com a sua comissão. E aí, coincidência ou não, após essas conversas, o São Paulo se acertou e se transformou no líder do Campeonato Brasileiro. Tem que tomar cuidado para o São Paulo não perder para ele mesmo dentro do vestiário. Ô Zé, essa imagem que a gente está passando agora, e me parece ser uma imagem muito, muito explicativa, com a reação do Tietê pós-manifestação do Fernando Diniz, né? A gente já viu a imagem algumas vezes, eu já vi essa imagem algumas vezes, e agora a gente está reproduzindo para você. O ingrato, o mascaradinho e um monte de palavrão a gente releva, porque no futebol ninguém fala, por favor, por gentileza, me passa a bola, por favor, por gentileza, se posiciona. No futebol não tem isso. Agora, o ingrato e mascaradinho, e veja a reação naquela primeira imagem do Tietê. Ele sai balançando a cabeça e fala, não acredito que ele falou isso. Eu não acredito que ele falou isso. Tanto que o Tietê, repara a imagem, ele vem ali, tá falando um monte de impropério pro Tietê. O Tietê vira o rosto, quando ele volta pra cá, ó a reação do Tietê. Tá vendo? Pascoal. Tá vendo, senhor Mani? A reação. Oi, diga, é você, Zé? Pode falar. Edu, aqui só para dizer o seguinte, quero só uma observação rápida. Se é outro jogador mais maluco, explosivo, e vai para cima do técnico, olha o que você escancara a porta do teu vestiário, que às vezes você pode tratar isso internamente. Uhum. Tem muita gente comparando com os lances dele com o Luciano, tudo. Mas a imprensa falava que era bonitinho, olha que relação legal, um jogando água no outro. Tudo bem, ali é saudável, tudo tem um diálogo e tal. Mas aí, como disse o Zé, e eu concordo muito, foi muito pro lado pessoal. Mas só imagine se fosse um jogador meio malucão que fosse para cima do técnico. É o líder do campeonato com a briga sendo exposta aí para todo mundo ver. Não, mas essa situação está escancarada. Você acha que os jogadores não ficaram insatisfeitos no vestiário? Você acha que não tem jogador que não falou nada que não está insatisfeito com isso? É claro que está. É óbvio que está. Ô, senhor Mani, a reação do Tietê é a reação do não acredito, né? Exatamente, Pascoal. Eu falei aqui outro dia, vocês democraticamente discordaram de mim, a respeito de uma bronca que o Rogério Ceni, na época técnico do Fortaleza, deu num jogador sem dizer nenhum palavrão. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, olha, escuta, devia ser sempre assim. Não é. Você mesmo falou, ninguém pede por favor. Não é assim. Mas não é assim, mas deveria ser. Porque o jogador não é obrigado também ouvir aquele VSF que o Diniz falou para ele. Você não é obrigado a ouvir palavrão. Não é obrigado. Por que o relacionamento entre as pessoas... Olha lá, vamos ver se é agora. Não é agora, não. Por que o relacionamento entre as pessoas tem que ser permeado de palavrões no futebol? Quer ver, ó? Olha, vai tomar caju, agora ele fala o VSF aí, ó. Quer ver, ó? VSF, ó. Quer ver, ó? Agora, ó. Olha lá, VSF. Rapaz, entendeu? Por que tem que ser assim, entendeu? Eu acho que não tem que ser assim. Há que se ter um respeito. Como muita gente fala o seguinte, o torcedor na arquibancada tem o direito de vaiar, de xingar. Não tem o direito de xingar nada. Não tem o direito de xingar. Porque o campo de futebol não é divã de psicanalista. Se você tem algum problema, procura o auxílio médico de um psicólogo. Não tem o menor cabimento você ficar xingando o jogador em campo, xingando o árbitro, xingando o treinador e xingando o jornalista também. Não tem o menor cabimento. A gente não tem que aceitar essas coisas. O mundo está mudando. Muitas coisas do passado que eram aceitas, hoje em dia
não se aceita mais. Nós estamos brigando para acabar com isso. A sociedade está brigando para acabar com o racismo estrutural que existe no Brasil e em outros países também. Xenofobia e tudo mais. Nós precisamos acabar com esse negócio no futebol também. O jogador não é obrigado a ouvir essas coisas. Ah, mas o clima está quente. Companheiro, você não é psicólogo? Você não estudou? Resolve sua vida, velho. Eu não gostaria de ouvir isso aí do meu chefe. Não gostaria. Não gostaria. Meu chefe chegar para mim e falar assim, olha, VSF vai tomar caju. Eu não gostaria de ouvir isso. Ele pode dizer tudo que ele quiser para mim sem usar palavrão. Então eu discordo completamente dessa ideia, desse conceito que no futebol não se pede por favor, tem que pedir sim. O relacionamento tem que ser respeitoso entre as partes. Porque se você fala assim comigo, você me dá o direito de falar assim com você também. E aí, como é que fica? Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho, tá? Eu sei que muita gente discorda, não pensa dessa maneira, eu respeito e tudo mais. Agora, a questão disso ter acontecido, eu concordo com o Eduardo Menezes. Se o Flamengo passar, ou o Atlético, ou algum time, passar o São Paulo do jeito que está isso aí, é difícil pegar. É difícil pegar. Está escancarado. O vestiário não está na mão do Fernando Diniz mais. E o engraçado é que nas entrevistas coletivas, pós-jogo, ele é muito ponderado. Ele é muito ponderado. Nunca deu uma resposta atravessada para um repórter. Responde a todas as perguntas. Mas na hora do jogo, ali no calor do jogo, ele se transforma. Então isso é algo que o Fernando tem que lidar, trabalhar, tentar resolver.